Boa noite a todos mais uma vez. Agradecemos de forma muito amável a presença de todos. Que Deus possa nos ajudar nesta noite na pregação do Evangelho. Semana passada nós falamos sobre os alaridos, Êxodo capítulo 32, aquelas vozes misturadas que se ouve em guerras, e tanto que Moisés fala, né? Não é guerra nem dos vitoriosos, nem dos perdedores, mas é alarido de guerra, onde o povo estava com todo aquele barulho em volta de um bezerro de ouro. Hoje nós vamos continuar a falar de situações que desagradam a Deus. Vamos falar, se o Senhor nos permitir, de pecados silenciosos, e alguns deles até ocultos. Então nós podemos classificar pelo menos 4 deles. Podemos pecar através dos nossos pensamentos, podemos pecar através de palavras, ainda que elas possam ser bem suaves, calculadas. Podemos pecar através de atitudes simples, às vezes imperceptíveis, e podemos pecar também por não fazer nada, por omissão. Essas 4 condições foram alertadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele fala na omissão, a ajuda dos pobres, dos necessitados, das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, bem exemplificado pelo nosso Senhor Jesus Cristo na parábola do samaritano. Também nós vemos Tiago dizer um versículo, frase, sobre a verdadeira religião, que é visitar os órfãos e as viúvas nas suas atribulações e guardar-se da corrupção, do pecado do mundo. Amém? O fato é que esses pecados, eles não causam violência física ou algum dano físico. E eles também não fazem nenhum alarde, nenhum alarido, nenhum barulho. Novamente, são pecados, muitos deles bem silenciosos, e eles são executados longe das vistas. Tanto quem ofende e quem é ofendido, às vezes nem percebe de uma condição conjunta de pecado. Um sofre afronta e outro provoca a afronta. E até alguns que podem estar passando por perto não percebem este momento de pecado. Imagine só quantos pecados escondidos, ocultos, eles acontecem por aí fora, dentro da igreja, dentro da família, no nosso serviço, no nosso dia a dia. Sobre este assunto, nós queremos conversar com você esta noite. Por exemplo, quando se solta uma mentira solta, que seja banal, sem maiores consequências, quando há um desejo íntimo de matar ou de lesar alguém, algum ódio latente, bem escondidinho, uma inveja, um orgulho, são atitudes ocultas que só Deus sabe. E volto a dizer, algumas das vezes, ou muitas vezes, nem o pecador percebe, porque o pecador, e que pode ser um de nós, pode pecar até rindo e até de bom humor. Então precisamos verificar na palavra de Deus. No livro de Hebreus, capítulo 4, os 2 versículos 12 e 13, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma
e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos com quem temos que tratar, daquele com quem temos que tratar. Entendeu? Então nós vemos que nada há encoberto diante de Deus, e todas as coisas estão nuas diante de Deus. Aqui vemos, nesses 2 versículos, o alcance de penetração do poder de Deus sobre toda e qualquer coisa, tanto as visíveis quanto as invisíveis, e a imperceptível por nós. Na última parte do Salmo 44 e 21, nós confirmamos os escritos de Hebreus através desse salmo, pois ele sabe os segredos do coração. Deus sabe todo o segredinho dos nossos corações, qualquer um deles. Mas não se arrepie por Deus saber. Se arrepie por você não pedir perdão deles e não deixar de cometê-los. Esse assunto é importante. Interessante que o Senhor tenha a capacidade de exercitar ao longo do tempo da nossa vida um tipo de exercício observatório que nem imaginamos como ele é de fato. E não cabe a nós querer saber e imaginar, mas entender que ocorre. O bom e excelente para nós é que só assim o nosso Deus pode fazer a verdadeira justiça entre nós. Como Ele sabe de tudo, Ele pode equacionar tudo e fazer a justiça das coisas. Quero ver 2 provérbios e uma leitura do profeta de Jeremias, que vão substanciar bem esta proposta que nós estamos passando para você. Provérbios 15:3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, Provérbios diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e Ele contempla, observa, tanto bons quanto maus. Segunda leitura de Provérbios 15, agora 15:11, diz que o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, e é uma pergunta, quanto mais o nosso coração diante de Deus. Agora Jeremias 17:10 diz: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Nós vamos concluir aqui com Jeremias, dizendo: a dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Esta é a justiça de Deus. Como Ele tem este poder sobrenatural, que é um atributo exclusivo de Deus, Ele pode olhar para todos nós agora e fazer a devida justiça no seu plano para todos nós. E no seu plano está o interesse e a vontade de Deus de tirar todos os pecados e dar a salvação a todos nós e uma vida plena diante de Deus. Enquanto nós pouco sabemos de Deus, tudo Ele sabe de nós, então Ele pode operar em nós o que é bom para nós. Amém? Amém. Veja como Deus pode então operar essa verdadeira e justa justiça, pois nada está escuro, nada está escondido diante dele, nem nosso passado, nem nosso presente. Todos os elementos estão contabilizados.
Desta forma, somente nele podemos esperar e podemos confirmar a justiça verdadeira. Podemos ter nele, caso contrário, estaríamos perdidos num mundo de injustiça, num mundo de impiedade, que nós observamos e vemos aflorar aí fora. O mundo está cheio de injustiça, mas Deus contempla toda a justiça e Ele vai executá-las. Ainda que alguém tenha por tarde ou por tardia. Uma outra face deste assunto nosso, nem sempre o avesso do amor é o ódio, mas sim a indiferença. Tanto um quanto o outro pode não ser percebido. O exercício da indiferença, o pouco caso, a frieza, com a dor e a necessidade do próximo, é muito sério, porque ele desobedece os 2 grandes mandamentos, principalmente o segundo. Algo muito sério está ocorrendo na alma dos insensíveis em relação ao próximo. É muito sério, mas não se percebe. Lembramos que de qualquer pecado que possa existir em nós, opera a separação entre nós e Deus. Qualquer pecado opera a separação entre nós e Deus. Isaías disse no capítulo 59, versículo 2, mas as vossas iniquidades, isto é, as nossas injustiças, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Observe a última parte, que o pecado barra comunicação com Deus. E a comunicação que nós temos com Deus é através das nossas orações. Orar em pecado consciente não opera o poder da oração. Quando estamos debaixo da execução das nossas iniquidades, elas nos separam de Deus. E essa separação faz com que encobre o rosto de Deus em relação a nós, então Ele não vai nos ouvir. É urgente, em todo momento, em todo instante da nossa vida, estar num espírito de arrependimento. Alguns acham que o arrependimento é apenas quando entende que é um grande pecador e que precisa também de uma grande operação de salvação. Amém se você está assim. Mas depois de nos arrependermos, precisamos sempre estar com o mesmo espírito inicial do arrependimento durante toda a nossa vida, de falhos e fracos que nós somos, dependentes de Deus. Amém? Amém. Porque quando nós deixamos o pecado sobre pecado, isto é, pecado contínuo, nós vamos ser estimulados a nos cegarmos, porque o Senhor já virou o rosto para nós. E nós vamos nos iludirmos que Deus está nos ouvindo enquanto estamos pecando. E nós não percebemos, muitas vezes, a necessidade, nem em nós, nem no próximo. Em pecado, Deus virando o rosto de nós, nós começamos a não perceber necessidade do próximo. Na parábola do samaritano, 3 pessoas passaram por aquele homem que precisava ser acudido. Um era levita, outro era religioso, um outro sacerdote, mas um era samaritano. Os 3 tiveram a oportunidade de acudir aquele homem, mas aquele que sensibilizou pelo próximo não foi aquele que tinha muita informação religiosa, mas aquele que tinha comunhão com Deus. Amém? É uma lição para nós. Mas eu quero deixar para você esta noite um versículo ouro, um versículo base para o nosso sermão de hoje, porque ele está em Tiago 4:17.
Gostaria que você anotasse e guardasse esse versículo, pelo menos por alguns dias, para que você lembre dele. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Certo? Podemos falar todos nós juntos? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Consciente? Sabedores desta condição, de quem sabe fazer o bem e não faz, então está cometendo pecado. Esta é a omissão. E agora a omissão consciente. Para os ensinamentos, a negligência é uma omissão dissimulada. Uma falha em fazer algo que poderia fazer e deveria ter feito, além de feito, com cuidado, isto é, com diligência, sendo considerado pecado se a pessoa sabe ou despreza exercer a sua capacidade de agir. Quando você deixa de exercer ou de fazer o que se deve fazer, você está negligenciando e deixando a sua capacidade de agir inoperante. Uma pessoa que regula seus esforços, ela é negligente, ela se limita a si mesma e despreza seu potencial de trabalho e potencial de oportunidade para fazer a obra de Deus. Então, peca. Então está em pecado. Olha que é um pecado silencioso. Deixar de fazer o que sabe fazer. Que é mais silencioso que esse? Talvez ninguém na igreja pode ver. Nem a esposa, nem o esposo, nem os pais pode ver. Mas só Deus sabe que está acontecendo o pecado daquele que sabe fazer o bem e não faz. O Senhor quer que nós saiamos, vamos à frente, em busca do exercício de fazer o bem. Não é ficar parado, mas o exercício de ir e encontrar, como o samaritano fez. Então nós precisamos de sair em busca do exercício do bem. Veja que Paulo escreve às igrejas da Galácia, a carta aos Gálatas, em 2:20, recomendamos-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também procurei fazer com diligência. Não é só lembrar de pobre. Lembrar de pobre pode ser que nós fazemos toda hora, mas além de lembrar dos pobres, é que também podemos fazer o exercício com diligência, o atendimento. Um outro versículo, quando o Senhor diz em Lucas 15:18, ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, a parábola das dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achar. O que é buscar com diligência? Olha, ela vai olhar debaixo das mesas, vai olhar debaixo do tapete, vai revirar até o lixo, se ela já varreu e não viu, ela vai dar um jeito, e neste jeito, ela vai até encontrar, percebe? Enquanto não resolve essa questão do encontro, não para, porque tem um valor para se achar. E quando perdemos valores, temos prejuízo. A sensação é muito ruim de perder. Todos nós temos sensação ruim de quando perdemos alguma coisa. Coisa que nós damos valor e coisas que têm valor. Então a parábola da dracma diz que esta mulher varre e varre e varre e procura até achar. Se agimos assim com dinheiro e com valores, por que nós não agimos assim com o próximo, que é a reserva dos tesouros nos céus? A reserva dos tesouros do céu, a garantia, essa pólice maravilhosa, é aqui, é buscar fazer o bem, esse tesouro encontrado por aqueles que buscam. Que tal fazer como uma mulher que vai varrer a sua casa? Os cristãos verdadeiros vai encontrar os tesouros perdidos
neste mundo que Deus deu no ID, na grande comissão de pregar o Evangelho. Então nós vamos ver que nós não temos tempo de negligenciar e deixar de fazer o bem, quando nós sabemos que devemos fazer o bem. Essa pregação é de conscientização também, além dos pecados silenciosos. Novamente, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. E quanto à preguiça? Ora, a preguiça podemos dizer que é uma negligência congênita. Preguiça é deixar de fazer quando se deve fazer. Não precisa nem de procurar fazer. É quando está para fazer e não faz. É uma indisposição lúcida de dever. Embora alguns fazem no arrasto, outros preguiçosos nem fazem. Na verdade, tanto fazer na negligência, que é o arrasto, e deixar de fazer na preguiça, ambos são pecados diante de Deus, porque o Senhor quer entrega e renúncia. Toda a obra que devemos fazer com entrega, renúncia e no amor. Amar o próximo como a nós mesmos. Amém? Provérbios 21 e 25 diz que o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam trabalhar. É a omissão negligenciosa. Qualquer coisa que podemos fazer para o bem devido e não fazemos, então nós confirmamos que é um pecado silencioso, que Deus sabe que está acontecendo, e na presença do Espírito do Senhor nós vamos ser comovidos a fazer o bem. Amém? Amém. Pois as Escrituras Sagradas nos revelam alguns textos sobre esse pecado da omissão. Como nós estamos falando da parábola do samaritano, vamos verificar alguma coisa, embora até antes de Jesus falar da parábola do samaritano, ele estava numa conversa com um doutor da lei que lhe perguntou sobre o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Ora, essa pergunta é comum. O que devo fazer para herdar a vida eterna? E começa em Lucas 10 e 26. E aí desenvolve toda a parábola em consequência dessa conversa de Jesus com esse doutor. Jesus pergunta para esse doutor o que está escrito na lei. E Jesus também faz outra pergunta em sequência: como que você lê? O que está escrito e como você lê? O que está escrito na lei, como lês? Interessante que Jesus questiona duas vezes. Ele sabia o que estava escrito, mas Jesus também imediatamente pergunta: como é que você lê o que está escrito? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Jesus disse ao doutor da lei: como está escrito e como você lê? De forma que ele respondeu tudo certinho: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus disse para ele: você respondeu bem, isto é excelente. Faça o que você falou, o que você leu, o que está escrito, e viverás. Você lê a Bíblia, mas a pergunta que podemos fazer para você: como você lê a Bíblia? Você crê que a palavra de Deus é a Bíblia, mas como você lê a palavra de Deus? Jesus responde: o que você acabou de ler, viva. Interessante, irmãos, que quando Jesus depois traz essa parábola, e nós trazemos para você agora também um lembrete dela, não para você aprender a parábola, porque a parábola você já leu, e muitas vezes. Talvez seria até maçante ler a palavra a parábola do bom samaritano para você novamente, ela na íntegra. Mas você conhece a parábola do bom samaritano. Mas a pergunta é: como que você lê a parábola do samaritano? Amém? Amém. Então,
não é para você conhecer, é para você lembrar, verificar as atitudes quando temos encontro com os necessitados do nosso dia a dia. Agora, irmãos, o como você lê é o nosso comportamento. Porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então vem agora a cobrança do que nós lemos e do que nós já conhecemos. Então nessa parábola do samaritano, os que sabiam fazer, que era o levita e o religioso, eles não fizeram, mas eles liam. Agora, o samaritano, ele lia e exercia. Então, ele não era negligente nos seus conhecimentos, ele não foi omisso. Então, ele exerceu. Mas o que aconteceu com o samaritano, se você quiser ler, o versículo 33, é um versículo bem interessante de se ler. Quando o samaritano viu, naquela viagem, chegou ao pé dele. Chegar ao pé é não ter medo, não é uma certa distância, é chegar junto. Interessante que ele, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, mexeu com os sentimentos dele, mexeu com a sua alma. Como você lê? Essa é a pergunta de Jesus. Se quando você lê, mexe com a sua alma, vai ter operação. E o poder de Deus operando nas coisas que você lê, nas coisas que você conhece. Então, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Nós então conferimos que nós não devemos cometer pecado, ainda que não seja cobrado de nós. Certo? Agora, interessante, irmãos, que sabedores, eu quero passar para você uma outra parábola, e a mesma pergunta que Jesus fez ao doutor da lei, por exemplo, a segunda parábola dos talentos. Nós sabemos a parábola dos talentos, isso é, nós já lemos. Mas agora a pergunta é a mesma que Jesus fez ao doutor da lei. Como nós lemos a parábola dos talentos? Olha, aquele que recebeu um talento, e nós vamos pensar ele agora, para dizer sobre ele, ele recebeu um talento, e o que ele fez com esse talento? O que ele fez? Olha, os irmãos sabem, ele enterrou, teve medo, e enterrou. O que significa enterrar talentos? Talentos não é para ser enterrados, talentos é para ser multiplicados, é para produzir frutos, é para ser desenvolvidos. Então, enterrar talento é bem escondido, escondido de tudo. Então, também é pecado. Pecado escondido. Como pode um trabalhador esconder seu material de trabalho? Como pode um construtor esconder a pá, a enxada, o seu prumo, o seu esquadro? Como pode um médico esconder os seus aparatos para a medicina? Como pode um motorista esconder a chave do seu veículo e esperar o dono da empreitada chegar? Nenhum de nós devemos fazer isso. Péssimo profissional. Então, a parábola dos talentos passa isso. Porque ele diz, atemorizado, Mateus 25 e 25, atemorizado, escondi na terra teu talento. E, imediatamente, quando o Senhor voltou, ele disse, eu fiquei com medo e escondi. Agora tome que é teu. É a famosa batata quente na mão. Irmãos, pegaram a palavra e o compromisso de Deus como se fosse uma batata quente na mão. Não vejo a hora de Cristo voltar para entregar para ele o que é dele. Será que Deus está olhando isso? Esta omissão pecadora, porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Olha, ele escondeu, e ele falou, aqui tens o que é teu, me deu um, devolvo um. Olha que argumento, não te dei um prejuízo, em nenhum centésimo de talento te dei prejuízo, o que você me deu, eu te devolvo. Se você está do jeito que está, quando o dia que você converteu, irmãos, como é que o Senhor vai te receber? Como é que você vai se apresentar para Ele quando Cristo voltar?
E você vai entregar sua vida ao Senhor do jeito que encontrou no dia da sua salvação, provavelmente você vai estar pior do que aquele que enterrou, porque às vezes nem alegria você tem mais. Está como a igreja de Éfeso, por exemplo, perdeu o primeiro encanto, a primeira alegria. Está em prejuízo. Olha, irmãos, o que tem de membros de igrejas verdadeiras, que conhecem os talentos de Deus, mas guardaram tanto que já está no prejuízo diante de Deus. Além de não desenvolver, já perdeu talentos. Alguns, pode-se dizer muitos, porque Jesus diz muitos mesmo, muitos já estão no prejuízo, já estão dando prejuízo ao Senhor. Não podemos esquecer, quando Jesus diz da videira, dos galhos enxertados, e que se ele cortou os ramos naturais e colocou dos azambujeiros, por que agora ele não pode cortar os ramos enxertados? Irmãos, isso é muito forte para nós, as coisas ocultas, as coisas silenciosas, as coisas escondidas e não desenvolvidas. Essas parábolas vêm para nos alertar que nós devemos fazer contabilização da nossa vida diante de Deus. Se você não está avivado no Senhor, você pode ter problemas, mas você tem fé. Se você vê frutos, e tem frutos para apresentar ao Senhor, olha, irmãos, o fruto do Espírito é Gálatas 5:22. Os 9 frutos. Andar nessa bonança com o Senhor é impossível não ter o que apresentar quando Jesus voltar. Então, o Senhor fala para ele: você é muito mau, você é um negligente servo. Sabia que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Então, pelo menos, deveria ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia os meus com juros. Pelo menos isso. Se você é incapaz, dá para quem tem capacidade. Se não consegue administrar, passe para algum administrador e seja responsável. Interessante. Importante para nós. Então o Senhor fala: tirai, pois, o talento e dai a quem tem 10 talentos. Tire, é horrível, mas tire, necessário. Porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver até o que tem, ser-lhe-á tirado. Então, neste silêncio, na volta do Senhor, o que escondeu, o que foi negligenciado, o que foi trabalho de preguiça, estava ao lado e não fez, deixou de fazer, teve as oportunidades, teve saúde, teve vida, teve condição e não fez, vai perder até o pouco que tem, e vai ser dado a quem tem mais. É a contramão da política dos homens, mas é a mão direita do Senhor operando. Amém, irmãos? Amém. Porque quando Jesus voltar, agora nós estamos em Mateus, na altura do capítulo 25, 41, 46 em diante, quem quiser acompanhar, vai acompanhando, enquanto nós vamos relatando. Nós vemos que Jesus, no dia do encontro final, colocando sequência na parábola dos talentos, no dia que voltar e querer receber, além do capital investido, seus lucros, Jesus vai dizer aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Palavras fortes, pouco usadas nos púlpitos. Então nós estamos exercitando essas palavras nos púlpitos, porque o inferno existe e pessoas malditas também existem. Interessante que pessoas malditas não são aquelas que aparecem malditas, mas aquelas que não operaram o verdadeiro evangelho que um dia professaram. Olha, irmãos, é muito sério para todos nós, é sério para você que sabe do evangelho, conhece o evangelho, mas o que lês? Se sabe falar, faça, então vai ter vida, disse Jesus. E Jesus continua: preparado para o diabo e seus anjos. Inicialmente foi preparado para o diabo e seus anjos. E lá vão estar juntos aqueles que não corresponderam com o que o Senhor
passou na sua missão. Olha que as coisas não são difíceis, as coisas são simples, por isso que diz de negligência, preguiça e omissão. E diz, porque eu tive fome, e não me deste o que comer, tive sede, e não me deste de beber. Olha, quem não dá é porque tem. Concorda? Quem não dá ou não oferece, vendo o necessitado, é porque tem. O Senhor nunca vai cobrar de nós aquilo que nós não temos. Fique em paz nessa questão. Mas se você tem, vai ser cobrado. Tudo que nós temos deve ser exercitado. Jesus disse, tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo na prisão, não me visitastes. É muito triste. Oportunidades e oportunidades e nada feito. Omissão, preguiça e negligência. Muito silêncio, ninguém vê. Mas o que ninguém vê e o que não se percebe, vai ser o que o Senhor vai cobrar no dia que Ele voltar. Você não precisa ser visto pelos homens, você tem que ser visto por Deus. Os homens nós devemos testemunho, agora as obras nós devemos a Deus. Compreenda isso. Não é difícil acudir o necessitado, não é difícil você ver alguém passar frio e dar a ele o que ele precisa, e não é difícil quando você ver um enfermo e procurar acudi-lo, não é difícil quando você ver alguém no presídio, alguém no hospital, alguém órfão e fazer a sua parte. Jesus fala que quem não faz estas obras são malditos. Não se prega por aí esta maldição, mas algumas palavras mais brandas. E seja lá quais forem que os homens usam, ou nem se percebe de usar, porque não se nota, o Senhor tudo vê. Não há nada encoberto diante dos olhos do Senhor, como nós lemos em Hebreus no começo. O Senhor tudo vê, tudo sabe. Olha, irmãos, o apelo vai ser grande, versículo 44. As respostas vão ser grandes. Eu creio que ali haverá um grande alarido de interpelação, de que faziam tantas coisas, mas na verdade não faziam. Veja o versículo 45, quando Jesus responde: em verdade vos digo, que quando fizeste a uns destes pequeninos, não o fizeste a mim. Interessante, irmãos, que fazer aos pequeninos sempre é alguém que está abaixo de você. Pequeninos são aqueles que necessitam de você, obrigatoriamente dependem de você, porque você está no caminho dele. E pequeninos são aqueles que não têm e você tem. Aqueles que não podem e você pode. Essa omissão é intolerável diante dos olhos de Deus. Então o Senhor passa a enumerar as ações dos que se compadecem daqueles que tiveram fome, sede, dos estrangeiros, daqueles que nem sequer tinham o que vestir, daqueles doentes, dos presos, das situações delicadas, vulneráveis, mas foram visitados, foram recebidos, socorridas, tiveram suas necessidades supridas por ações de pessoas que têm o coração transformados por Cristo, semelhantes ao dele. Amém? Amém. Se somos do Senhor, devemos fazer o que ele fez. Em nenhum momento Jesus foi insensível à causa dos necessitados. Será que dá-se a oportunidade a nós sermos insensíveis aos necessitados? Coloque para você pensar. Veja que em Hebreus 13:3 diz: lembrai-vos dos presos, como se estivesse presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Vivemos numa época que as coisas estão tão violentas que nós acomodamos com a violência.
Este é um pecado do conformismo. E nós não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos transformar-nos pela renovação do nosso entendimento no Senhor. Amém? Amém? Não sede conformados com este mundo. A sua missão é de transformar com coisas pequenas, atos que as pessoas não veem, mas o Senhor está vendo. Esse é o trabalho da igreja. Esse trabalho, meus irmãos, da igreja do Senhor, do servo do Senhor, na verdade, ele é um trabalho revolucionário. Ele causa. Faça o bem, não importa a quem, porque esse trabalho, ele faz uma revolução nas pessoas. Compreenda e perceba que a palavra do Senhor nos alerta a lembrar. Olha, lembrai-vos dos presos, dos maltratados. Lembrar dos necessitados é um dever obrigatório. Importar com eles em oração e atitude. Desprezá-los nas orações é não ter sensibilidades por eles. E também o pecado da indiferença, que pode cair no esquecimento, mas o Senhor não esquece. A indiferença é um caso negligencial muito sério. Com essas ações, é o resultado da frieza que se abateu na humanidade e tem se abatido cada dia mais. O amor está se esfriando e isto já foi previsto pelo Senhor. Nos últimos dias, o amor esfriará. Enquanto o Senhor diz que nós devemos renovar pelo nosso entendimento. Se você está esfriando, você anda na crista da onda do mundo. Mas se você está se renovando, você está no poder de Deus. Então você é capaz de sentir a necessidade do próximo. Amém? Porque o pecado do menosprezo cresce quanto mais frias e insensíveis, individualistas e negligentes as pessoas são. E por dor que mais podemos ter, tem acontecido na igreja do Senhor. A insensibilidade. A recompensa está no fazer e não no deixar de fazer. Porque, irmãos, o mundo está cheio de gente com boas intenções. E a palavra de Deus diz que se nós tivermos uma certa compaixão de alguém e nada fazermos, nada adianta. Você pode ver alguém necessitado e até chorar por ele, mas se você nada fizer por ele, nada tem sentido diante de Deus. São obras inválidas, que nem aconteceram. Veja o que diz a palavra em Hebreus 6, a partir do verso 10. Porque Deus não é injusto para esquecer da vossa obra e do trabalho do amor para que com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos, e continua servindo, isso aí ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Mas desejamos que cada um mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança. Para que não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Enquanto Jesus usa a palavra dura de malditos, afastai-vos de mim, fogo do inferno reservado ao diabo e seus anjos, é um encaminhamento indesejável para qualquer um que está aqui. O caminho pleno do Senhor foi bem desenhado aqui em Hebreus. Não se façais negligentes, mas imitadores daqueles que mostraram o caminho e chegaram até o fim. Com fé, paciência, conseguiram herdar as promessas. E o desejo é que cada um de nós, desta igreja, você que está nos visitando e conhece a igreja, mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da fé e da esperança. Amém? Amém.
Qual é o versículo que nós lemos, versículo-chave, o versículo ouro da pregação de hoje? Vamos falar todos juntos? Aquele 4:17. Amém? Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Durma com esse versículo. Durma com esta necessidade. Desperte, você que anda dormindo na negligência, na preguiça, no oculto, na indiferença. Acorde. Desperta, tu que dormes entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Amém? Uma boa semana a todos nós. Fique com Deus. Que Deus nos ajude sempre, nos dê a paz, o discernimento e as atitudes dos nossos discernimentos. Amém? Amém. Amém.